Olá, a paz do Senhor. Vamos a mais uma aula de escola bíblica dominical. Nós chegamos na metade do nosso trimestre e esse trimestre nós estamos trabalhando a revista destinada aos jovens, que tem por tema o cuidado de Deus com o corpo de Cristo. O subtítulo é As lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. Nós chegamos, portanto, na nossa lição de número 7. Essa lição ela vai ter o texto bíblico, o capítulo de número 3, e aqui nós vamos ver que Paulo ainda está trabalhando o mesmo assunto lá desde o primeiro capítulo, que é a questão do partidarismo na igreja, das divisões que se formaram na igreja por preferência dos irmãos coríntios por alguns líderes. Então, Paulo ainda está trabalhando esta temática. Nós vimos nas lições passadas que Paulo ele aborda esse assunto sobre vários enfoques, e agora aqui neste momento, na lição de número 7, nós vamos ver que Paulo ele vai tratar esse assunto usando uma metáfora da agricultura. Então, o título da nossa lição é Deus que dá o crescimento. O texto do dia, que está em 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 6, diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E aí nós temos o nosso texto aqui fragmentado para ficar bem ressaltado para nós aqui o que Paulo está nos dizendo. Então Paulo está dizendo, olha, eu plantei, Apolo regou, demonstrando uma ação em sequência, demonstrando que cada um tem uma tarefa, que cada um está destinado a realizar um trabalho, mas que mesmo um fazendo o trabalho de iniciar, de plantar, o outro rega, o outro faz essa continuidade, mas Deus deu o crescimento. Então a palavra mais, ela está em destaque para ressaltar que é Deus que opera na ação do homem, no trabalho que o homem realiza. Então só vai haver bons resultados se Deus estiver no comando, se Deus estiver agindo nesse trabalho, nessa realização do homem. Portanto, o texto do dia em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus que deu o crescimento. Na síntese, nós temos escrito: nós podemos plantar a melhor semente, adubar, limpar e podar, mas somente Deus é que dá o crescimento à plantação. E aí nós temos algumas palavras em destaque também, como nós, e aqui nós vamos ver esse nós fazendo menção a uma ação conjunta, uma cooperação de todos. Por quê? Porque alguns semeiam, outros vão adubar, outros vão limpar, podar, mas somente Deus é que dá o crescimento à plantação. Então é uma ação conjunta, são vários trabalhos realizados por várias pessoas e Deus dá o crescimento porque Ele opera em todo o tempo, em todas essas ações, em todos esses trabalhos, é Deus que está fazendo o resultado ser produzido, alcançar o bom resultado, o melhor resultado. Portanto, nós podemos plantar a melhor semente, adubar, limpar e podar, mas somente Deus é que dá o crescimento à plantação. E o texto bíblico, 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 ao 9. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. E aqui no nosso texto bíblico também temos algumas palavras grifadas para que nós possamos entendê-lo e extrair aqui o melhor entendimento dessa passagem bíblica. Nós já comentamos o versículo 6, que foi o texto do dia. Aqui no versículo de número 7, nós estamos vendo que Paulo ele está tirando a atenção da pessoa, tirando o foco da personalidade. Nós já aprendemos que os coríntios tinham essa questão da valorização do homem pelo que o homem era, pelo que o homem tinha. Então Paulo está dizendo, olha, nem o que planta é alguma coisa,
e nem o que rega. Então ele tira o foco da pessoa, da personalidade, e ele traz o foco para o trabalho que eles estão realizando e para Deus, que é quem faz esse trabalho alcançar bons êxitos, bons resultados. Então, olha, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. E aí nós vamos ver que então somente a Deus é devida a honra, a exaltação e não ao homem. No versículo 8, nós temos 3 detalhes importantes aqui que Paulo ensina aos coríntios. Na primeira parte está: ora, o que planta e o que rega são um. Então nós vamos ver quando Paulo ele utiliza essa expressão são um, ele está demonstrando aqui a questão da unidade, porque não importa a função que se realize, importa que se faça em cooperação, em conjunto, porque a obra ela é feita para alcançar um mesmo fim, um mesmo objetivo, que é propagar o reino de Cristo, é trazer a salvação aos perdidos. Então, o que planta e o que rega são um, ou seja, devem trabalhar em unidade, com o mesmo objetivo. Na segunda parte, nós vamos ver que mesmo Paulo tratando sobre a questão da unidade na igreja, ele fala que esse trabalho ele tem recompensa. Esse trabalho é valorizado, mas é valorizado por Deus. Esse galardão virá por meio do Senhor e não por exaltação dos próprios coríntios aos homens, aos pregadores. Quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, já ali no finalzinho do seu ministério, ele vai dizer exatamente isso, que o seu galardão, a sua coroa, virá da parte do Senhor. Então, olha, 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo de número 8, nós vamos encontrar Paulo dizendo assim: desde agora me é estendida uma coroa de justiça, o qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua aparição. Então, sim, o trabalho realizado na obra do Senhor tem um galardão, ele tem uma recompensa, mas é o Senhor quem dá esse galardão. E ao mesmo tempo que ele trabalha a unidade, que ele fala que tem uma recompensa que vem da parte do Senhor, nós vamos ver que essa recompensa é tratada de maneira individualista. Então, a recompensa, o galardão, será segundo o trabalho de cada um. E aí nós vamos ver o próprio Senhor Jesus dizendo isso em Apocalipse, já as últimas palavras aqui da nossa Bíblia, Apocalipse capítulo 22, no versículo de número 12, Jesus vai dizer assim: e eis que venho sem demora, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada homem conforme a sua obra. Então, esse trabalho realizado na obra do Senhor, ele é um trabalho conjunto e, ao mesmo tempo, esse trabalho será recompensado de maneira individual, conforme esse trabalho está sendo feito. Então, a importância que se é dada a esse trabalho pela própria pessoa é muito importante, porque Jesus vai galardoar as pessoas conforme o seu próprio trabalho, segundo a realização das suas obras. E para encerrar, nós temos o versículo de número 9, onde a palavra destacada é somos cooperadores, e Paulo está aqui chamando a atenção, como nos versículos anteriores, sobre a cooperação, sobre a unidade de se realizar essa obra do Senhor. Então, não é uma disputa, é uma cooperação onde Deus é que traz o galardão conforme o seu trabalho, e a obra só produz resultado porque tem a operação do Senhor. E aí nós vamos para a nossa introdução, que é o que nós falaremos no decorrer dessa lição, é que Paulo usa uma metáfora para falar da contribuição na obra de Deus. Paulo ele fundou a igreja em Corinto e Apolo continuou esse trabalho, e Deus é quem dá o crescimento. E aí nós temos mais uma palavra destacada aqui, crescimento, porque nós vamos analisar esse crescimento que vem da parte do Senhor em duas esferas. Primeiro, o crescimento individual, e Deus dá esse crescimento
de maneira que vamos amadurecendo espiritualmente, que foi até o tema tratado na lição de número 6, nós vamos firmando a nossa fé e isso vem com a ação do Espírito Santo em nós. Então, por palavras que ouvimos, por ensinos que temos, pelas obras feitas por mãos de homens, Deus vai dando crescimento individual, vai nos fortalecendo na fé. E esse crescimento vem de forma coletiva no sentido do crescimento da igreja. Então, Deus, ele dá o crescimento à igreja conforme nós já vimos lá em Atos capítulo 2, no versículo 47, no início da igreja primitiva, que era Deus que ia acrescentando dia após dia aqueles que se convertiam, os salvos, ele ia acrescentando à igreja. E o nosso primeiro tópico aqui na revista, Paulo plantou a semente das boas novas em Corinto. O primeiro subtópico, Paulo foi o pioneiro na igreja de Corinto. E aí nós temos aqui no nosso slide um mapa da segunda viagem missionária de Paulo. Nós temos aqui circulado a cidade de Corinto. Então, quando Paulo chega na cidade de Corinto, ele vai encontrar-se com o casal Priscila e Áquila, e vai morar com esse casal, porque eles tinham o mesmo ofício, que era fabricar tendas. Então, Paulo mora com esse casal e aos sábados eles se dirigem à sinagoga onde Paulo vai pregar. Quando ele afirma que Jesus era o Cristo, como aconteceu nas outras localidades, nas demais cidades que Paulo passou pregando o evangelho, os judeus eles vão se opor, eles vão blasfemar. Então Paulo ele vai sair da sinagoga, ele não vai mais falar aos judeus, ele passa agora a pregar, falar das boas novas da salvação aos gentios, e ele usa para isso a casa de Tício Justo, uma casa que ficava ao lado da sinagoga. E aí nós vamos ver que Paulo, nesse momento que está na cidade de Corinto, fazendo essa obra de evangelismo, trazendo as boas novas de salvação, ele vai ser visitado pelo Senhor em uma visão noturna, está descrita em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, no versículo 9, e aí o Senhor vai encorajar Paulo através dessa visão. Diz assim a palavra: Então o Senhor falou a Paulo durante a noite em uma visão: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e nenhum homem lançará a mão de ti para te ferir, porque tenho muitas pessoas nesta cidade. Então Paulo é encorajado pelo Senhor, ele vai permanecer na cidade de Corinto 18 meses, 1 ano e 6 meses, e ali vai se fazer uma grande obra de salvação. Muitas pessoas vão se converter ao evangelho. Crispo, o principal da sinagoga, vai se converter juntamente com Gaio, também toda a família de Estéfanes, e o Senhor então faz uma grande obra, funda-se a igreja na cidade de Corinto, quando da ocasião da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Então ele foi o pioneiro na igreja de Corinto. Mas Paulo ele não deixou de cuidar dessa igreja, mesmo depois da sua partida. É o que nos fala o subtópico de número 2. Nós vamos ver que Paulo não parou de plantar mesmo na ausência. Nós temos aqui no nosso slide os dois mapas, e esses dois mapas da terceira viagem missionária de Paulo. Porque mesmo ausente de Corinto, Paulo continuou cuidando desta igreja, e ele faz agora por meio de cartas. Então, quando Paulo inicia a sua terceira viagem missionária, ele vai chegar na cidade de Éfeso, e nesta cidade Paulo vai receber, como nós já aprendemos nas nossas lições passadas, algumas notícias, algumas informações de como estava a igreja em Corinto. Então ele vai escrever esta carta, relembrando que esta não é a primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, é a primeira carta que nós temos registrada, mas capítulo 5, no versículo 9, nós vimos que Paulo já tinha escrito uma outra carta, e agora Paulo vai novamente escrever esta carta, 1 Coríntios, registrada aqui para nós, para sanar os problemas que estavam acontecendo na igreja em Corinto. Para poder tirar algumas dúvidas, Paulo manda esta carta. Nós vamos ver que talvez, bem provável que esta carta tenha sido levada por Timóteo
conforme o capítulo 16, o versículo 10 aqui, para resolver esses problemas. Então, Paulo escreve esta primeira carta aqui da cidade de Éfeso, na ocasião da sua terceira viagem missionária. É quando retorna as notícias de como os coríntios receberam essa carta, as notícias não são muito boas. Então, a carta ela não surge o efeito para o qual ela fora escrita. Então, Paulo decide fazer uma visita rápida à cidade de Corinto. Então, ele sai de Éfeso e ele faz uma visita na cidade de Corinto aos irmãos coríntios para resolver esses problemas. Só que quando Paulo chega lá, ele não é bem recebido pelos irmãos, né? Alguém no meio dos irmãos se levanta contra Paulo e aí ofende Paulo, né, e vai contra o ministério de Paulo, e assim a igreja, os demais irmãos, parece que toma partido a favor desta pessoa. Então Paulo sai bastante entristecido da cidade de Corinto. Então quando Paulo ele retorna a Éfeso, ele vai escrever uma nova carta aos coríntios. E esta carta nós também não temos o paradeiro dela, ela também não foi registrada. Alguns teólogos a chamam de a carta intermediária. É uma carta muito triste e severa ao mesmo tempo, onde Paulo ele relata, ele fala sobre esse ocorrido quando ele esteve na cidade em Corinto. Esta carta que nós não temos o registro, quem é o portador dessa carta é Tito. Então, portanto, Tito sai com essa carta e leva aos irmãos em Corinto. Paulo ele não fica na cidade de Éfeso, ele está muito ansioso, preocupado com essa resposta que Tito vai trazer desta carta que fora enviada. Portanto, Paulo sai de Éfeso e agora ele vai para a região da Macedônia. Nós não sabemos qual a localidade específica em que Paulo vai estar quando ele encontra-se novamente com Tito, que retorna de Corinto. Nós sabemos que é aqui na região da Macedônia. Então, Tito ele traz boas novas, boas notícias, que os irmãos agora em Corinto, de fato, ouviram a instrução de Paulo. Então, neste momento, Paulo escreve uma nova carta, que é essa que nós temos registrada como a segunda carta aos Coríntios. Então, Paulo vai escrever, segundo Coríntios, daqui da região da Macedônia. Então, falando aqui das cartas do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, foram um total de 4 cartas, onde 2 nós temos registradas e 2 nós não sabemos o paradeiro destas cartas. Então, Paulo escreve essa segunda carta aqui, da região da Macedônia, e agora Paulo está feliz, e nós vamos ver isso no tópico de número 3, onde Paulo deu graças pelo crescimento solidário dos coríntios. A sua segunda carta, nós vamos ver que agora a situação em Corinto está resolvida e que os irmãos de fato agora eles haviam recebido a sua mensagem, né? Eles até levantaram uma oferta para os crentes em Jerusalém, conforme a nossa figura aqui. Paulo se alegra com o amadurecimento dos coríntios, porque de fato o Espírito Santo estava atuando na semeadura de Paulo. Então, o primeiro tópico nos relata sobre Paulo, sobre a fundação da igreja em Corinto, e que mesmo longe da cidade, ele continua cuidando, continua ali regando agora, né, a sua semente que fora plantada através das cartas que ele enviou à igreja. No tópico de número 2, nós vamos falar de Apolo. De número 1, nós falamos sobre Paulo e agora sobre Apolo. Então, Apolo regou a semente plantada por Paulo. E nós temos aqui nesse slide os nossos 3 subtópicos. E o primeiro subtópico, Apolo, um homem cheio de sabedoria. Então, Apolo era judeu, ele era natural da cidade de Alexandria, no Egito. Ele tinha um bom conhecimento das escrituras, né? Ele tinha influência helenística, então tinha também uma boa oratória, e ele vai pregar nas sinagogas, ele vai fazer menção de Jesus, porque ele se converteu ao Evangelho, e no momento em que ele está fazendo essa exposição de Jesus, Priscila e Áquila, que estão lá em Éfeso, eles vão ver Apolo pregando, vão ver a capacidade de Apolo, então eles vão discipular Apolo, é a nossa segunda
figura aqui, o segundo subtópico. Apolo sucede Paulo em Corinto, porque depois que ele é discipulado por Priscila e Áquila, ele tem o desejo de ir à região da Acaia. Então, Priscila e Áquila, eles discipulam Apolo e o enviam à região da Acaia com carta de recomendação. Ele chega na cidade de Corinto e ali ele vai ajudar os irmãos a se fortalecerem na fé. Então, quando ele chega na cidade de Corinto, nós vamos ver que os coríntios já tinham essa inclinação para valorizar o homem segundo a sua capacitação, segundo a sua sabedoria humana. Então, eles vão formar grupo ali de apoio a Apolo, de preferência por Apolo, fazendo essa divisão, mas nunca houve disputa entre Paulo e Apolo. Nós vamos ver até inclusive uma demonstração do cuidado de Paulo com Apolo quando ele escreve a sua carta a Tito. Então, olha, Tito, no capítulo de número 3, o versículo 13, olha o que Paulo vai dizer. Conduza diligentemente Zemas, o advogado, e Apolo em sua viagem, para que nada lhes falte. Então, nós vamos ver aqui nessa passagem o cuidado de Paulo com Apolo para fazer a obra também missionária, a obra de evangelização. Então, quem colocou a rivalidade entre os dois foi os próprios coríntios, por causa da sua valorização à personalidade, o culto à personalidade. E o relato mais completo que nós temos de Apolo está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, a partir do versículo 24. Olha só o que nos escreveu Lucas aqui. E veio a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, nascido em Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este homem era instruído no caminho do Senhor e, fervoroso de espírito, ele falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. E ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e ouvindo-o Áquila e Priscila, o tomaram consigo e expuseram-lhe mais perfeitamente o caminho de Deus. E querendo passar a Acaia, os irmãos escreveram, exortando aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, ajudou muito aos que haviam crido pela graça, porque ele poderosamente convencia aos judeus publicamente, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Então, é o relato completo aqui que nós temos sobre Apolo e que nós tratamos aqui no nosso segundo tópico da nossa lição. E o nosso terceiro subtópico, a obra de Deus envolve muitos cooperadores. O primeiro subtópico, a obra de Deus é feita por cooperadores. Nós temos aqui a nossa primeira imagem, ressaltando a igreja de Corinto dividida, em facção, por preferência dos seus líderes. Então, a atitude dos irmãos de Corinto era de dividir-se por causa da sua preferência pelos líderes, mas não foi isso que Paulo ensinou quando ele esteve em Corinto. Nós já aprendemos, já vimos nas lições passadas, que Paulo ensinou a mensagem da cruz. Então, nem Paulo nem Apolo induziram aos irmãos ao partidarismo, a essa facção, a esta preferência, porque a obra de Deus envolve muitos cooperadores. E nesse sentido, nós temos o subtópico de número 2, onde Paulo ele vai retratar, como nós já falamos, por meio da metáfora da agricultura, os trabalhadores que fazem a obra do Senhor. Então, os cooperadores plantam e regam, mas somente Deus dá o crescimento. E na nossa primeira figura, a imagem mesmo da agricultura, onde cada um tem o seu trabalho a realizar, tem a sua tarefa, mas fazem em cooperação, em continuidade, em sequência, para que se tenha um bom resultado. E esse bom resultado é para exaltar o nosso Deus. Então, Paulo traz essa metáfora para mostrar, olha, cada um tem o seu lugar, cada um deve ser tratado do mesmo jeito, porque toda exaltação é a Deus que opera os bons resultados, que dá o bom crescimento. O subtópico de número 3, já terminando a nossa lição, disposição para servir. E aí nós temos a figura de Jesus lavando os pés dos discípulos, a passagem em Marcos capítulo 10, versículo 45,
porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate de muitos. Então, Paulo e Apolo estavam na posição de servos, de cooperadores, estavam na dispensação do Espírito para a realização dessa obra, tinham esse sentimento de servir. É esse o sentimento que a igreja odierna precisa ter, o sentimento de servir a Cristo, de fazer a obra do Senhor em conjunto, em cooperação, sem disputa, sem rivalidade e dando toda a honra, toda a glória ao Senhor, toda a exaltação a Deus, porque é Ele que produz o crescimento, que opera os bons resultados no seio da igreja. E aí nós chegamos à nossa conclusão. Diz assim: na lição de hoje, vimos que o apóstolo usou a metáfora da plantação, demonstrando que todos somos cooperadores na obra de Deus. E uma vez mais, o nosso grifo aqui: todos somos cooperadores na obra de Deus, podemos ter habilidade para arar, plantar, regar, podar, entre outras atividades na lavoura de Deus, mas somente Ele é quem dá o crescimento necessário. Por isso, o nosso grifo maior aqui: o Todo-Poderoso deve ser louvado e adorado em todas as esferas da nossa vida e jamais o homem. E assim nós terminamos a nossa lição de número 7. Por certo, nós não exaurimos todo o conteúdo dessa lição, então que o Espírito Santo te conduza e te oriente na preparação desse estudo, na ministração desta palavra. Fiquem todos com Deus, até a nossa próxima aula.